Amanhã tem Botafogo e Bragantino no Brasileirão, lá em Bragança Paulista, 4 da tarde. Você vai ver ao vivo no Premier. Conversar com Camila Barbieri, que está no CT do Botafogo e traz informações do Fogão para esse jogo. Tudo bem, Camila? Ei, Escobar, tudo bom? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, o Botafogo terminou agorinha mesmo a preparação antes de seguir viagem. Teve treinamento aqui no CT Lonier, que é o centro de treinamentos do Botafogo. Pela manhã, ao meio-dia, o pessoal almoçou e agora os primeiros carros já estão saindo de quem não vai viajar. Eu já falo um pouquinho sobre isso. 1h40 da tarde, então, a delegação segue rumo a São Paulo. Tem um retorno importante nesse jogo, que é o Igor Jesus. Ele jogou, no Brasileirão, mas ele estava suspenso pela Libertadores, por isso não entrou em campo contra o Carabobo. Então ele reforça aí o time do Renato Paiva nesse sentido para esse jogo contra o Bragantino. Quem passou aqui do nosso ladinho foi o Bastos, Ele não viaja porque ainda está tratando de uma lesão no joelho esquerdo e nesse contexto interessa muito ao Botafogo a tarde de hoje, porque hoje se encerra a janela de transferências entre clubes brasileiros e o Botafogo segue buscando um zagueiro também por conta desse desfalque que é o Bastos, Escobar. Que é um tremendo desfalque, joga muito baixos. Muito obrigado, Camila Barbieri, direto lá do centro de treinamento do Botafogo. Agora, por falar no Palmeiras, quero te contar que o Botafogo demonstrou interesse na contratação de um atleta alviverde. Botafogo busca um zagueiro e fez uma consulta nos últimos dias para a contratação do zagueiro Naves, empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Palmeiras já descartou o negócio, apesar de não ter muitos planos em relação ao Naves. Jogador formado na base, que tinha enorme expectativa, mas que acabou perdendo um pouquinho de espaço. Ele quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, o negócio não aconteceu, porque o Palmeiras exigia uma compensação financeira para o negócio em definitivo. Assim como o Botafogo, Red Bull Bragantino também pretendia levar o jogador por empréstimo. E nessas condições, o Palmeiras prefere continuar com o seu atleta. Importante destacar que Botafogo e Palmeiras não têm feito muitos negócios. A relação entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, é péssimo. Eles inclusive já trocaram acusações, já não se xingaram, mas se atacaram publicamente e dá para dizer que enquanto eles puderem evitar fazer negócios, eles evitarão. Naves, que na atual temporada soma 9 jogos, todos pelo Campeonato Paulista, também foi apontado como possível reforço do Grêmio e do Cruzeiro, mas não se transformou em proposta. O último jogo do Naves com a camisa alviverde, justamente contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Botafogo, precisamos lembrar o seguinte, eu sei que existe uma preocupação grande, eu sei que ofensivamente o time tem muito a evoluir, muito mesmo. Mas eu gostaria de lembrar que ontem foi apenas o 4º jogo de Renato Paiva. E eu, que neste espaço aqui onde gravo vídeos, falo muito sobre processos e defendo o respeito aos processos. O que são os processos do futebol? São as etapas que devem ser cumpridas no futebol. Eu não posso chegar aqui e querer que na 4ª rodada o Botafogo esteja pronto, dando espetáculo, dando show, goleando todo mundo com futebol tão vistoso ou mais que o de 2024. Isso é irreal. O que o Botafogo atravessa hoje é uma consequência do seu planejamento para 2025. Eu sei que o Botafogo não gostaria de ter perdido o Arthur Jorge, caiu como uma bomba o pedido de demissão, eu sei, mas essa demora para trazer o treinador, ela teve 2 consequências. A primeira foi sentida lá em fevereiro. O Botafogo abriu mão de 2 possibilidades de título. Um título nacional contra o seu maior rival e um título internacional onde ele foi goleado no agregado dos 2 jogos, títulos que ele ainda não tem na sua galeria. Você não pode abrir mão de título que você não tem, não pode abrir mão de título nenhum, ainda mais títulos inéditos, num momento tão legal da história do clube, de investimento, de profissionalização, num momento tão de conquista, de relevância, não pode. Segunda consequência desse planejamento, dessa demora para trazer um técnico, é a que a gente está vendo agora. O Renato Paiva, o Arthur Jorge, o André Jardine, o Mantini, qualquer que fosse o técnico, o ideal é que o 4º jogo dele fosse dentro do Campeonato Carioca. O 4º jogo do Renato Paiva foi dentro da Libertadores. Foram 2 jogos de Brasileirão, 2 jogos de Libertadores, onde ele está conhecendo o time, montando o time. Segundo jogo lá contra a Universidade do Chile, o segundo jogo do Paiva, ele foi criticado pela demora a socorrer o time. Ele está conhecendo o elenco. Nos 2 últimos jogos, ele fez mudanças que mudaram o panorama do jogo.
Contra o Juventude, uma mudança de dinâmica muito grande a partir da entrada do Santos, o Savarino caindo por dentro. E ontem, jogadores que ele colocou em campo decidiram o jogo. O Patrick de Paula e o Matheus Martins. Normal, quarto jogo. Ofensivamente, do meio para frente, o Botafogo tem muito o que ajustar. Acho que o Arthur ontem fez uma partida boa. O nível de atuação do Arthur ele vai melhorando um pouquinho. Ainda é um jogador que erra muito, mas é um jogador que participa muito, que tenta muito, que ainda está se encaixando nas movimentações com seus parceiros, nas dinâmicas, no apoio com o lateral direito. Ontem foi o Ponte, tinha sido o Vitinho até os 10 do segundo tempo no último sábado. Já o Santi Rodrigues ontem acho que foi muito mal. Comportamento muito ruim, postura muito ruim, atuação muito ruim. Você tinha ontem no ataque um estreante como titular, o Mastriani, que entrou no finalzinho contra o Juventude, que não tinha feito um jogo completo ainda no ano, lá no Paranaense pelo Atlético. Nenhum jogo ele atuou 90 minutos, ontem foi a primeira vez. Claramente ele está sem ritmo. E mais, tem uma questão de característica aí. O Botafogo vai precisar ter duas maneiras para jogar. Com o Igor Jesus, que te dá a movimentação, a saída da área, a escorada, o pivô, a participação mais intensa, atacando espaço. E com o Mastriani, que é o cara do último toque, é o cara da finalização, o cara que você vai precisar trabalhar a bola, levar ele até a área para ele fazer o toque da conclusão, o arremate da conclusão. É uma questão de ajuste. Você vai ter que ter diferentes formas de jogar e você consegue isso com o tempo, conhecendo o teu elenco, conhecendo as características dos jogadores que você tem, entendendo aquilo que eles podem te entregar e treinando no dia a dia essa mecânica. Então, eu entendo que a Libertadores não seja fácil e o Botafogo dificulta um pouquinho mais a sua caminhada quando ele dá o quarto jogo ao seu novo técnico no meio de uma Libertadores correndo risco de eliminação. Se o Botafogo fica com um ponto na configuração complicada de grupo que é, o Botafogo ontem ficaria à beira da eliminação. Além de ser um vexame, né? Com todo respeito. O cara bobo veio para botar 11 jogadores atrás da linha da bola. Em vários momentos mal passava do meio campo. Era uma retranca danada. E é outro ponto também que vai precisar evoluir. Aí eu acho que diz respeito não só ao trabalho do Renato Paiva, mas também à diretoria. Porque o Botafogo perdeu... Ontem o Botafogo pegou um adversário retrancado, duro, difícil de ser furado em termos de defesa. E se você tem um Luiz Henrique que desequilibra numa jogada individual, se você tem um Almada num passe que quebra essa marcação, você tem um diferencial técnico para superar uma retranca que vai te igualando na estratégia, que vai minando a tua estratégia, que vai te vencendo taticamente. Vencendo no sentido de, tô conseguindo o meu resultado, o resultado que eu quero, e você não tá conseguindo o que você quer. O Botafogo hoje, você não olha pro elenco hoje e enxerga caras com essas características. Então, é uma questão também para departamento de futebol. Eu sei que agora vai ter que contratar um zagueiro pela lesão do Bastos, que talvez até precise de um tratamento cirúrgico, tem uma possibilidade de um tratamento conservador, mas vai ficar um tempo fora. Mas o Botafogo vai precisar qualificar o elenco. Eu acho que com o que tem aí hoje, é possível. O Botafogo não fez jogos, tirando... Cara, assim, não dá pra dizer que o Botafogo fez jogos ruins com o Renato Paiva. Acho que o jogo com o Palmeiras foi muito bom. O jogo contra o Juventude foi bom, apesar de alguns sustos. O jogo contra a Laú foi um jogo de posse e dificuldade para penetrar a defesa e desatenção na zaga. Uma desatenção, aliás, foi o único gol dos 4 jogos que o time tomou, dos 4 com Paiva. E ontem, um pouco parecido com o jogo da Laú. Dificuldade para penetrar a defesa, mas tendo posse, circulando a bola, às vezes mais lento. Mas não dá para dizer que o Botafogo jogou mal algum dos 4 jogos com o Paiva. Mas ele ainda está longe de um estágio que só pode ser alcançado com o tempo. Só que o Botafogo não tem esse tempo, porque sábado já tem a 3ª rodada do Brasileirão, porque depois ele vai ter que ir para a Argentina pegar o Estudiantes. Foi a escolha arriscada que o Botafogo fez. Mas o importante ontem foi vencer, importante dar essa moral pro Patrick de Paula, pro próprio Matheus Martins, jogadores que vão precisar dessa confiança. O Paiva parece estar muito preocupado com isso, em ter esses caras ainda motivados, em ter esses caras na mão. Foi uma vitória que deixou o torcedor aliviado, mas ainda tem muita coisa a se fazer.